Pedro Farini, Escola Pan-Americana da Bahia, seja bem-vindo. Daniel, Colégio Dante Alighieri, bem-vindo. Silvio Serra, do Jincal, seja bem-vindo também. Kézia, do Colégio Murakami, seja bem-vinda. Nemias Carvalho, de São Luís, seja bem-vindo. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Vou só organizar a apresentação para respeitar o horário e já começar. Bom, casa cheia, muito feliz tê-los aqui. Vou começar para a gente ser bem produtivo hoje. Na medida que o pessoal for chegando, a gente vai acompanhando e vai apoiando. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Esse evento ele se trata do IT Pro. O IT Pro ele é o evento para profissionais de tecnologia da Apple. E o nosso objetivo hoje é justamente trazer informações precisas e valiosas para que vocês consigam implementar o projeto. Seja um projeto novo, seja um projeto que vai ter adição de dispositivos, seja lá qual for, a ideia é que a gente consiga trazer informações para te apoiar. As câmeras e os microfones eles estão fechados para que a gente consiga ser mais produtivo na apresentação, mas isso não impede de vocês de colocar no chat as dúvidas, de compartilhar com a gente o que vocês tiverem em mente, justamente porque no final dessa apresentação a gente vai ter um momento só para ler as perguntas e compartilhar e trocar um pouco de experiência. Mesmo as dúvidas que ficarem e permanecerem, não se preocupem, no final da resposta do formulário de feedback, a gente vai deixar um e-mail com vocês para que vocês consigam dar continuidade nas dúvidas que vocês tiverem. A agenda de hoje, ela tem a previsão de ir até às 7h15, então vai ser um encontro bem rapidinho. O primeiro passo do nosso encontro é justamente essas boas-vindas, essa recepção com vocês. Inclusive agradeço o apoio da Solange e da Yasmin no chat, muito gentis vocês. Começando às 6h35, o segundo passo é o Apple School Manager, o portal de gerenciamento da Apple. Em seguida, muito conectado com a Apple School Manager, a gente tem o MDM, uma nomenclatura muito comum, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E às 7h05, depois de falar de MDM, a gente vai fazer uma retomada sobre o fluxo de implementação, só para a gente ter a certeza de que a gente pegou bem os pontos de hoje, e também uma introdução do tema do próximo webinar, que é quarta-feira que vem. E por fim, tem o encerramento, feedback, perguntas. É um espaço em que a gente quer não só ouvi-los, mas a gente quer também saber a percepção de vocês com relação à experiência nessa interação e por aí vai. Ouvi-los é muito importante para nós. O apresentador de hoje sou eu, Guilherme Camargo. Eu sou especialista em MDM e trabalho com implementação de projetos Apple há 8 anos. Então, tem bastante coisa para compartilhar, bastante coisa para contar para vocês. E eu sou responsável pelo IT Pro, esse evento de hoje, que é conduzido pela Learning Provider no Brasil, chamada Sincroniza Educação. A Sincroniza ela conduz não só o IT Pro, mas ela conduz também outras iniciativas como Apple Teacher Champions e outros eventos que vocês já devem ter visto de aplicação de recursos Apple dentro do contexto educacional. Perfeito. Começando, 6h35 conforme previsto. O que a gente quer trazer para vocês hoje é justamente essa máxima da Apple de que os aparelhos são tão fáceis de implementar quanto de usar. Os dispositivos da Apple, de uma maneira geral, são reconhecidos globalmente pela facilidade do uso. E é tão fácil implementar quanto é fácil usar. Então, levantei as expectativas aqui, mas é isso mesmo. O primeiro passo de um projeto Apple começa com suporte ao TI. E o TI, este já preparado para conduzir a implementação de um projeto, consegue fazer a mágica acontecer com os nossos professores e com os nossos alunos. Os passos de implementação da Apple são 5. A implementação do projeto Apple em si é muito fácil e esses 5 passos também são super simples. E a gente pode fazer toda a configuração durante esses 5 passos sem sequer tocar no dispositivo. Isso é, a gente pode fazer uma configuração sem toques ou, como vem originalmente do inglês, um processo que compreende o Zero Touch.
provavelmente é uma expressão que quem trabalha com Apple já ouviu falar, mas é a implementação sem toques. E essa implementação sem toques, ela começa com o primeiro passo que a gente vê agora, que é justamente preparar a escola. Quando a gente pensa em dar o primeiro passo, a primeira coisa que a gente faz é conhecer e se cadastrar no portal Apple School Manager. O Apple School Manager é um portal online que tem tudo o que o nosso time de TI da escola precisa para gerenciar o projeto Apple. Tudo o que a gente tem de dispositivos está lá dentro, seja o iPad, seja o Mac, ou até iPhone, caso a gente tenha algum teste interno de algum recurso que a gente desenvolveu em Swift na escola, no clube de código, coisa nesse sentido. Mas todos os dispositivos que são possíveis de ser gerenciados, eles estão lá dentro do Apple School Manager. E tudo em um único lugar, a gente pode ter acesso, e não só ter acesso enquanto administrador principal da conta, mas também dar acesso a outras pessoas do nosso time, como por exemplo, o nosso diretor de TI, ou caso você seja o diretor de TI, você pode dar acesso ao teu braço direito no time e a outras pessoas que podem acessar o portal. Esse portal, ele não serve somente como uma espécie de inventário para todos os dispositivos, mas ele serve também para que a gente pré-configure os dispositivos integrando ele ao MDM. Funciona também para que a gente consiga organizar os recursos, ou seja, os apps que a gente usa, os livros também, livros cada vez mais fazendo parte da nossa rotina escolar, especialmente com os currículos da Apple, ou os livros próprios, tem escolas que desenvolvem os próprios livros, então a gente consegue organizar todos ali pela Apps and Books ou Books Store, e a gente consegue ali também já prever e criar experiências de aprendizagem envolvente com os professores com tudo isso pré-configurado. Na tela vocês conseguem ver a carinha inicial do Apple School Manager, mas a gente hoje não vai parar por aí não. No Apple School Manager, a primeira coisa que vocês vão querer saber, que é possível fazer, é a atribuição dos dispositivos comprados. Ou seja, quando a gente compra o dispositivo de uma revenda autorizada, eles já vêm já aparecem automaticamente no nosso portal. Então é muito fácil comprar e recebê-los. Vocês podem observar que a estrutura do Apple School Manager ela é muito simples. Ela tem uma estrutura tradicional do SaaS que a gente costuma usar, dos softwares enquanto serviço que a gente costuma acessar. Ou seja, na coluna da esquerda tem o menu principal. Clicando no menu principal, no caso Settings ou Configurações lá embaixo, vocês podem ver que está cinzentado. Libera uma tela no meio com mais conteúdo e quando eu clico no nome da nossa instituição, eu consigo já ver o servidor de MDM configurado e também os dispositivos que lá estão, que nesse caso são o meu iPad, ali à direita um pouquinho para baixo. A atribuição de dispositivos, ela também é conhecida no Brasil como DEP ou DEP. Então vocês já devem ter ouvido falar nessa nomenclatura e caso vocês tenham interesse em usar o DEP ou DEP, ou como a gente fala na nomenclatura mais atual, Device Enrollment, é tão fácil quanto se cadastrar no Apple School Manager, que lá dentro você tem acesso a isso. Atribuir dispositivos comprados, então, basicamente diz respeito a ter acesso ao inventário e poder vinculá-lo a um MDM e poder utilizar o benefício do programa de vínculo de dispositivos, o programa de atribuição de dispositivos da Apple. Além de atribuição de dispositivos, é possível também comprar conteúdo em volume e atribuir eles aos dispositivos ou aos nossos locais. Por exemplo, escolas que têm mais de uma unidade, eu consigo comprar licenças de aplicativos para cada um dos locais que eu tenho. O mais divertido de comprar em volume, o próprio nome já diz, né? O volume em si. Então, quem não usa MDM ou quem não usa o Apple School Manager ou quem não usava anos atrás ou meses atrás, deve se lembrar que a gente tinha bastante dificuldade de comprar individualmente cada um. Então, hoje a gente não precisa mais fazer isso. A gente consegue fazer tudo isso em volume, seja para aplicativos como o Khan Academy na tela, ou livros também, como por exemplo os livros de criatividade, os livros de pensamento computacional e por aí vai. Quando a gente compra esses recursos, o que eu mais gosto é a possibilidade de a gente poder não só comprar em volume, também poder atribuir aos dispositivos em volume e poder também reatribuí-lo se for o caso. Ou seja, um recurso pago, quando eu adquiro ele dentro dessa plataforma da Apple School Manager, ali à direita, inclusive no Khan Academy, é um exemplo pago, mas poderia, aliás, é um exemplo gratuito, mas poderia ser um aplicativo pago.
Caso fosse, teria valor e teria conta automática. E quando a gente compra recursos pagos, pode ser que eu queira utilizar em um momento em um dispositivo, remover a licença daquele dispositivo e utilizar em outro no futuro. E isso é possível fazer com uma facilidade enorme. Dentro do Apple School Manager, a gente consegue também fazer a organização por locais. Ou seja, caso a gente tenha mais de uma unidade escolar, a gente consegue organizar não só os aplicativos por unidade escolar, mas também os dispositivos por unidade escolar e os usuários por unidade escolar. Quando eu mencionei um pouco mais cedo que a gente poderia cadastrar outros usuários na plataforma, eu quis trazer para vocês que a gente consegue cadastrar outros usuários também em outras unidades. Então, eu posso ter um gestor que enxerga todas as unidades, um segundo gestor que, se for o caso. O Apple School Manager, ele é bem simples, então não tem muito segredo. E avançando por aqui, as nomenclaturas que a gente encontra nele são justamente o DEP, que eu trouxe para vocês, o Device Enrollment, o Apps e Livros, que basicamente ajuda a gente na aquisição desses livros e também na organização deles, enquanto um próprio inventário de recursos, digamos assim. As contas gerenciadas também são criadas dentro do Apple School Manager. Então, caso vocês já tenham ouvido falar de 200 GB em nuvem, a gente vai trazer isso aqui também. E para se inscrever é bem simples. O site é school.apple.com, digitando diretamente no navegador, ali embaixo. Ao acessar essa página do programa em si, você pode clicar lá embaixo em inscreva-se já, ou se estiver em inglês, enroll now, e aí é só preencher a lista que você já consegue ter acesso mediante a aprovação da Apple. O primeiro passo é realmente muito simples, é se cadastrar no Apple School Manager e preparar o cenário como um todo. Depois que a gente tem acesso ao Apple School Manager, a gente precisa alimentar a plataforma. Alimentar com o que exatamente? Pode ser com os dispositivos, com os recursos, sejam eles aplicativos ou livros, pode ser com a estrutura de locais e pode ser também com os nossos usuários. O Apple School Manager, então, ele tem vínculo de duas maneiras com os nossos sistemas. Um deles, como vocês podem ver na tela, é justamente o da Microsoft, via Azure AD. Quem usa o Active Directory em nuvem, no caso daqui o Azure, pode conectar automaticamente as contas com o Apple School Manager. Ou seja, se a gente já tem uma estrutura montada que funciona, é tão fácil quanto conectá-los, ativar uma chave e pronto. A gente pode federar todas as nossas contas e toda a estrutura de enturmamento, de salas, já vem automaticamente para a nossa plataforma. De uma maneira extremamente rápida, simples e funcional. Ou seja, caso no nosso AD, no Azure, ele já tenha todas as informações de professores e alunos em enturmamento, é só ativar a chavinha que tudo isso vem automaticamente para nós. Agora, caso você não utilize o Azure AD, o que a gente pode fazer? O Apple School Manager também pode ser integrado e ele, na verdade, já está conectado com os provedores mais populares de sistema da informação de aluno. No Brasil não é muito comum a gente usar esses provedores, como o SunGard, Infinity Campus e o PowerSchool, mas caso vocês utilizem, saiba que já está completamente conectado. E é tão fácil quanto quem usa Azure AD fazer esse link. Para quem não usa nem o Azure AD e nem tanto o SunGard, Infinity Campus ou o PowerSchool, a gente tem a oportunidade de fazer o upload de todas essas informações pelo protocolo SFTP. Então é bem simples, caso a gente tenha algum sistema de informação que não seja nenhum destes, não é um problema, especialmente porque os nossos sistemas de informação eles já exportam CSVs que são muito próximos da estrutura que o Apple School Manager solicita. Então é só exportar esse CSV e aí colocar eles via protocolo SFTP no Apple School Manager e tudo isso deve funcionar automaticamente. Depois de conectar as contas, depois de criar as contas, a gente pode querer criar uma experiência individualizada para os nossos alunos e professores. O que a experiência individualizada diz respeito? É justamente alimentá-los com relação aos nossos recursos, sejam eles livros, sejam eles
os aplicativos, seja os recursos quais forem. Então, quando a gente conecta na parte de apps e livros, ali na telinha, a gente tem uma carinha igual a essa, em que, caso a gente já tenha comprado recursos, os recursos aparecem na nossa tela disponíveis. Caso não, lá em cima, no meio da tela, tem um campo de busca. E quando eu busco, eu posso usar as inteligências dos filtros justamente para ter uma pesquisa mais eficiente. Ou seja, caso eu queira um aplicativo para Apple TV, eu posso filtrar por Apple TV. Caso eu queira um aplicativo para iPad, eu também posso filtrar por iPad, ou por iPhone, ou por Mac. Para quem é novo nesse universo Apple, uma confusão normal de acontecer. Eu já cometi essa confusão, inclusive, no início, que foi o seguinte: pesquisa-se por Keynote. O Keynote de Mac e o Keynote de iPad são ícones diferentes, mesmo que ligeiramente, mas são diferentes. Então, como que eu sei qual é qual? Pelo filtro eu consigo garantir que eu estou comprando o recurso exato que eu preciso. Ao mesmo tempo, pode ser que eu busque por Keynote ou que eu busque por criatividade e queira livros e não aplicativos. Então, o próprio filtro, no campo de busca à direita, tem 3 tracinhos, um em cima do outro. É só clicar ali, escolher o objeto que você quer pesquisar e então pesquisar. A instalação pelo VPP, o antigo VPP, né, agora de apps e livros, ela funciona de maneira silenciosa quando bem integrada. O que isso quer dizer? Pode ser que eu esteja usando o meu Mac agora para fazer a apresentação para vocês. O gestor da minha escola decidiu que eu preciso de novos recursos. Ele envia esses recursos exatamente agora e eu não preciso dizer que sim ou que não para a instalação desse recurso. A instalação é silenciosa, automática, pode estar acontecendo exatamente agora e eu não tenho nenhuma ação necessária do usuário na ponta, que nesse caso sou eu, para validar a instalação. Ou seja, a instalação é em volume, simultânea para todos os dispositivos que eu quiser destinar essa instalação e de maneira silenciosa, sem a necessidade do toque na tela do usuário na ponta para fazer a instalação. Uma fala que eu gosto muito é justamente do Rory. Ele trabalha no Reino Unido e ele é líder digital da New Wave Federation. Ele disse que o processo de compra de conteúdo é rápido e a implementação para grupos é bem simples. Ter um lugar para fazer tudo isso, sem precisar navegar por várias abas e logins, economiza tempo. E agora o Guilherme adicionando essa fala economiza muito tempo. Então, quem está acostumado com um fluxo de pessoa física, digamos assim, de instalar recursos, o fluxo se parece com o seguinte: eu toco no ícone da App Store, eu toco no campo de busca, eu digito o nome do aplicativo, toco em buscar, toco em obter e valido com a minha senha digital ou face o download desse recurso. Para fazer isso em um dispositivo, uma única vez, é bem simples. Mas fazer isso em 1000 dispositivos da minha escola, talvez não seja tão simples assim. Para isso que esses programas da Apple existem, justamente para fazer com que vocês economizem tempo, recurso e por aí vai. Mas quando a gente fala de recursos, quando a gente fala de gerenciamento Apple, quando a gente fala de tudo isso, a privacidade vem em primeiro lugar e em segundo também. Os dados das pessoas não precisam ser parte do nosso negócio. É justamente isso que a Apple acredita. A Apple não ganha dinheiro com dados, a Apple não vende dados para ninguém. A Apple ela tem o único interesse de facilitar os processos de implementação. Ou seja, cada dispositivo tem um tradutor único que somente ele sabe qual é as informações que lá dentro estão. Caso vocês peguem o meu dispositivo, por exemplo, sem a minha digital, sem o meu rosto ou sem a minha senha de acesso, ninguém consegue acessá-lo. E digo mais, se você tirar uma peça do meu Mac, do meu iPad, do meu iPhone e colocar em outra máquina de idêntico modelo, essa peça não funcionará, justamente por conta da criptografia única que ele tem. Então, quando a gente pensa na privacidade, quando a gente pensa na seriedade que a Apple emprega com privacidade, a gente pode esperar isso também de todos os programas digitais da Apple, neste caso, o Apple School Manager e também os parceiros de MDM. Que a gente vai comentar agora, inclusive. O quarto passo do processo de implementação Apple é a configuração dos dispositivos. E configuração rápida. Afinal, a gente sabe que a gente está no meio do ano, a gente tem uma virada de semestre,
nesse meio de ano, e muitas vezes nesse meio de ano a gente adquire novos dispositivos, especialmente pensando na condição atual em que a gente precisa apoiar as famílias no uso das tecnologias. Nestes casos em que a gente precisa agir de maneira muito rápida, o MDM não só nos apoia, como também os próprios fluxos de implementação. O Apple School Manager e o seu MDM, e quando eu digo seu MDM, eu digo o que você usa aí na sua escola ou o que você optar por utilizar, são os colegas perfeitos. Justamente porque eles compõem em conjunto o fluxo perfeito de implementação. Nos MDMs disponíveis para o mundo Apple, que a Apple homologa e autoriza para o uso educacional, no Brasil são 6. A gente tem a AirWatch da VMware, a gente tem o Meraki da Cisco, a gente tem o Jamf e as suas variações, a gente tem FileWave, a gente tem o Mozilla Manager e a gente tem também o Securely. De todos estes, muito provavelmente vocês já ouviram falar de alguns, como o da própria AirWatch, do Meraki ou então do Mozilla Manager. E o que a gente quer trazer para vocês com esse slide é que vocês serão felizes, independente da solução que vocês escolherem. Claro, tem alguns que são mais populares no Brasil, então caso você não escolha, não tenha um MDM ainda, e você precise decidir por um, ou por experimentar, ou explorar um no primeiro momento, muito provavelmente você vai querer experimentar aquele que utiliza-se mais no Brasil, que é justamente o Mozilla Manager, empresa que nasceu no Brasil, inclusive. De todas essas 6, é a única que nasceu no Brasil, e por conta disso tem uma influência tão forte no nosso mercado educacional. E com o MDM, é possível fazer várias coisas. A primeira das coisas que a gente consegue fazer com o MDM é dar escala para a implementação. Igual eu mencionei, quando a gente trata um único dispositivo, é simples, é fácil, não tem nenhum segredo. É bem fácil de usar o dispositivo, inclusive. Mas quando a gente vai instalar um recurso em 1000 dispositivos, aí a brincadeira já começa a mudar. Mas quando a gente fala de 1000 dispositivos, um recurso, a gente sabe que na escola a gente tem iPad com muito mais do que um recurso. A gente coloca 30, 40 aplicativos. Então a gente precisa de escala. Sem o MDM, ou seja, sem esse gerenciador remoto de dispositivos móveis, a gente não consegue ter essa eficiência de escala na implementação do projeto. Além disso, uma coisa que a gente não consegue fazer também é garantir que o uso estará 100% seguro. E quando digo 100% seguro, eu não quero dizer com relação ao vazamento de dados, eu não quero dizer nada disso. Isso a Apple garante para todos os dispositivos. Eu estou falando muito mais aqui do uso seguro do direcionamento. Ou seja, o que o meu aluno vai usar em sala de aula? Será que aquilo que ele está usando, eu, enquanto instituição de ensino, autorizei? Então, o uso seguro ele diz respeito muito mais ao direcionamento nesse sentido, de garantir que todas as regras estarão lá, implementadas no dispositivo, de que sites que não estão autorizados não serão acessados e por aí vai. Os aplicativos, por exemplo, que os alunos não poderão deletá-los, coisas nesse sentido que garantam a manutenção do projeto. Um outro ponto que a gente usa muito, e somente com o MDM, é a gestão compartilhada de dispositivos. Ou seja, quando a gente tem um carrinho ou um laboratório móvel, melhor dizendo, a gente tem um dispositivo que transita entre a escola e que ele é utilizado por mais do que um aluno. E quando a gente utiliza o dispositivo com mais do que um aluno, pode ser que a gente queira uma gestão mais efetiva desse dispositivo, inclusive para garantir que todo mundo vai ter acesso aos mesmos recursos e por aí vai. Então a gestão compartilhada de maneira efetiva só é possível com o uso do MDM. E por fim, o MDM conversa muito bem com o Apple School Manager e esses dois juntos fazem a magia toda acontecer. Exemplos rápidos de o que a gente pode fazer com o MDM no iPad, no iPhone, no Mac, dentro do contexto escolar, são alguns exemplos rápidos, mas eu sei que são dores comuns nas escolas, que são não permitir a troca do dispositivo, por exemplo, é muito comum as crianças mudarem o nome do dispositivo na escola. 2, não permitir a troca do wallpaper, essa é uma outra coisa que costuma acontecer. Instalar aplicativos remotamente, não são todas as escolas que instalam aplicativos remotamente, então a gente pode fazer isso por aqui. Filtros de internet, com um adicional muito importante, que é os filtros de internet, todos eles não ficam na rede, eles ficam no dispositivo. O que isso quer dizer? Neste caso de ensino remoto, emergencial, por exemplo, a gente tem o seguinte cenário. O dispositivo está na casa da família. Como é que eu garanto que a criança não vai acessar conteúdo indevido
com o dispositivo da escola na casa dela. Justamente por isso que todas as regras que a gente cria no nosso MDM, elas ficam no dispositivo, e isso independente da fonte de rede que ela tiver. Seja a rede de dados móveis do celular dela, seja o Wi-Fi da casa, o Wi-Fi de alguma cafeteria, da escola, as regras estarão sempre lá, independente da rede que ela estiver conectada. A gente pode também impedir que aplicativos sejam instalados ou removidos manualmente do nosso dispositivo, e entre muitas outras coisas, dá para fazer um webinar só de MDM e ainda vai faltar tempo de tanta oportunidade que a gente tem de gerenciar o dispositivo e de aprimorar e personalizar essa experiência da escola com relação ao dispositivo. E do uso compartilhado, uma informação legal de trazer é justamente o uso que a gente chama de Shared iPad. Ou seja, assim como no PC a gente tem a opção de multi-usuários, no iPad a gente também pode ter, e aqui a gente possibilita até 10 usuários. A gente sempre reserva um espaço para o sistema operacional. Outra parte é particionada de maneiras iguais para os usuários. Então, se a gente tiver 5 usuários no caso da esquerda, a gente tem 18 GB do caso de 32, 10 para sistema operacional e 8 para aplicativos e mídias, e o restante ele é dividido de maneiras iguais para todos os usuários. O que eu gosto muito disso é que um dos eventos que acontece na escola para dispositivos compartilhados é a dificuldade do professor garantir que a criação de um aluno estará lá na próxima vez que a gente for usar. Com o iPad compartilhado, como cada aluno tem uma conta própria, quando ele pega o dispositivo, ele entra na conta dele e lá tem os dados dele, tem as criações dele, as fotos que ele tirou, o registro que ele fez na última aula. E quando ele termina de usar esse dispositivo na aula, ele encerra a sessão. A gente pode até configurar para ser um encerramento automático de sessão, inclusive. E o outro aluno, quando pegar, ele conecta na conta dele e os dados daquele primeiro aluno não estão possíveis de ser acessados por este segundo aluno que está usando. E por fim, o quinto passo, está passando bem rápido a conversa, de tão fácil que é a implementação. O quinto passo ele é o uso na sala de aula. Quando a gente fala de implementação de dispositivos Apple, a gente tem duas etapas. A gente tem a parte técnica e a gente tem a parte de sala de aula. Quando a gente vai levar para a sala de aula, a gente consegue trazer mais informações. Que informações são essas? Sejam elas por meio das integrações com Azure AD ou com o sistema de informação da escola ou via protocolo SFTP, mas essas informações todas elas compõem as unidades escolares, as turmas, as matérias e, por fim, os meus alunos e professores. Toda essa estrutura que acontece fisicamente na nossa escola, ou seja, a aula de biologia que acontece na sala 105, tudo isso que existe fisicamente, a gente consegue trazer para o mundo digital, e quando a gente faz isso e monta todo esse enturmamento, o trabalho do corpo docente na ponta é só de realmente administrar e gerenciar as próprias aulas. Então a gente consegue pré-configurar absolutamente tudo que diz respeito a aplicativo sala de aula e projeto escolar usando esses passos que a gente passou hoje. Trazendo de maneira muito breve, o aplicativo sala de aula ele leva parte do gerenciamento para o professor, justamente porque a gente acredita que o professor tem que focar no que ele faz de melhor, que é ensinar e aprender com essas crianças. Então, quanto menos o time de TI influenciar, melhor, e para isso a gente deixa tudo prontinho para ele. Tanto na perspectiva de sala do aplicativo sala de aula, quanto na perspectiva do projeto escolar. E essa frase, ela pode ser, que eu acabei de falar, inclusive, ela pode ser vista também e percebida pelo Blair Anderson. Ele é diretor de tecnologia em um distrito e ele fala exatamente isso. A tecnologia, ela deve interferir o mínimo possível. E graças ao aplicativo Sala de Aula, por exemplo, os professores agora podem ter mais controle para administrar a tecnologia, o que reduz a necessidade de suporte pela equipe de TI. Ou seja, a gente leva nos bastidores, montando toda essa estrutura para a mão do professor, autonomia de gerenciar a própria sala. Esses dois recursos, que são justamente os que a gente monta a estrutura previamente via MDM, via Apple School Manager, eles são essenciais para uma condução espetacular em sala de aula dos dispositivos. Estes dois aplicativos eu não vou trazer muito mais detalhes, justamente porque é o tema do nosso próximo webinar na quarta-feira que vem. Inclusive, vocês podem se inscrever a qualquer momento, se vocês quiserem. E para a gente fazer uma retomada final,
sobre esses 5 passos, com um adicional de o 5º passo a gente explorar melhor na semana que vem, na quarta-feira, eu vou trazer para vocês o fluxo de aquisição. Então, o caminho ideal é, nós, enquanto escola, entramos em contato com a rede de canais autorizados da Apple. Essa rede, ela está autorizada a vincular os dispositivos ao Apple School Manager, por exemplo. Depois de vinculados ao Apple School Manager, a gente conecta não só o Apple School Manager com os nossos sistemas de informação, mas a gente conecta também com o nosso gerenciador remoto, que pode ser qualquer um daqueles 6 que a gente comentou. E, depois de conectar com o gerenciamento remoto, a gente configura as regras de uso, os recursos que serão utilizados e por aí vai. E então a gente tem os dispositivos configurados e prontos para o uso. E não se esqueçam, a magia de tudo isso é que tudo isso acontece sem sequer tocar no dispositivo. Agradeço demais a presença de vocês. A gente entra agora na parte de feedback e encerramento. E exatamente agora, peço que vocês já visitem pelo código QR o link de resposta desse webinar. A gente quer entender como que vocês estão se sentindo, o que vocês acharam, quais são as suas dúvidas para a gente abordar. E a partir de agora a gente começa a olhar com um pouco mais de detalhe para as perguntas que vocês tiverem. Já consegui abrir aqui o campo de perguntas. E tem algumas perguntinhas aqui que eu vou aproveitar para ler. Uma das perguntas diz o seguinte: tive um problema e não consegui adquirir um bundle para atualizar um app, pois não faz parte da política da App Store com o VPP. Essa é uma questão muito legal de trazer, justamente porque os aplicativos disponíveis na loja de aplicativos da Apple, seja aplicativo ou seja livro, infelizmente a gente não consegue influenciar 100%. Ou seja, é uma decisão do desenvolvedor de colocar uma distribuição global. O que isso quer dizer? Eu, enquanto desenvolvedor, eu posso escolher se eu quero colocar só no Brasil, ou só nos Estados Unidos, ou no mundo inteiro. E o caminho que a gente recomenda nesse caso é de entrar em contato com o próprio desenvolvedor para que ele torne isso disponível para a gente, tá? Inclusive, para alguns desenvolvedores, a gente já sabe o caminho. Então, se for um desenvolvedor grande, entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar. Uma outra pergunta que surgiu aqui é com relação ao custo destes programas. A verdade é que tudo isso é gratuito. Tudo. O Apple School Manager, o aplicativo Sala de Aula, o projeto escolar, as integrações com sistemas, tudo isso é gratuito. O único ponto que pode ser pago é o MDM. Mas ainda assim, a gente tem a possibilidade de usar um recurso de MDM que tem uma parte gratuita, como é o Mozilla, por exemplo. O Mozilla ele tem uma funcionalidade gratuita por tempo indeterminado, sem limite de dispositivos, e esse é um dos caminhos que a gente consegue se apoiar na gestão do nosso projeto. Outra pergunta é com relação a se os usuários possuem seus próprios dispositivos. Tem como cadastrá-los e alocar licenças da escola para esses dispositivos? Ou revogá-los? Tem como fazer isso? Verdade que tem, sim. Então, quando a gente fala de modelos de projeto, a gente tem mais de um. Um deles, por exemplo, é o Bring Your Own Device, ou seja, o traga o seu próprio dispositivo. E aí, nesse tipo de projeto, o dispositivo não é da escola, é da família, e a gente consegue, sim, organizar de uma maneira que a gente consiga respeitar esse fluxo diferente de implementação. O fluxo mais fácil é sempre quando a escola adquire, então já vai aparecer tudo automaticamente no Apple School Manager, justamente por conta daquele fluxo de implementação que eu trouxe para vocês, que um dos passos é a revenda autorizada, mas caso seja um projeto de Bring Your Own Device, também é possível gerenciar. Uma outra pergunta é com relação ao gerenciamento do dispositivo ou do Apple ID. O Apple ID gerenciado, ele é parte essencial quando a gente vai falar do uso do dispositivo compartilhado, daquele que tem um particionamento de maneiras iguais, em um dos slides que eu trouxe aqui para vocês. O ID gerenciado, ele é uma conta criada pela escola e fornecida para a família ou para o aluno ou para o professor
como uma conta Apple de uso. Essa conta, por natureza, ela é segura, completamente segura. O que isso quer dizer? Não é possível comprar nada dentro dos aplicativos com essa conta, não é possível baixar recursos, isso na conta do aluno, né? Só para deixar mais claro. Na conta do aluno, a conta gerenciada do aluno, não é possível comprar nenhum recurso, não é possível vincular cartão de crédito, não é possível fazer essas coisas que possam comprometer o processo do lado do aluno. E do lado do professor, uma coisa que a gente pode fazer é usar contas duplas, ou seja, a grande vantagem de usar o Apple ID gerenciado é, claro, o uso compartilhado desse dispositivo, a gente particionar de maneiras iguais, mas também o benefício de ter 200 GB em nuvem para cada uma conta que a gente cria. Ou seja, quando a gente usa o projeto escolar, por exemplo, 200 GB em nuvem faz com que toda essa comunicação aconteça de maneira quase sem esforço percebido. É bem simples e bem legal de usar. E do lado do aluno, lembrando, a conta da Apple, esse Apple ID gerenciado, ele não vira um e-mail. Ou seja, para crianças pequenas, a gente não tem um problema de criar um e-mail para elas, ao mesmo tempo que não compete com os nossos próprios sistemas internos, sejam eles da Microsoft, sejam eles do Google, sejam quais contas educacionais a gente for usar, não há uma concorrência entre eles, pelo contrário, eles se complementam muito bem. Uma outra pergunta aqui no chat é como funciona com dispositivos comprados no varejo? Essa é uma pergunta muito boa, porque esse fluxo que eu trouxe para vocês, ele diz respeito ao fluxo automático de atribuição de dispositivos. Ou seja, quando a gente segue esse fluxo e respeita esse fluxo, ele segue de uma maneira muito fluida, muito fácil. Mas e caso a gente tenha comprado em alguma loja de varejo esse dispositivo, é possível gerenciá-lo? A resposta mais curta é que sim, é possível gerenciá-lo. E um pouco mais de informações. Dependendo de qual for o dispositivo, a gente consegue optar por colocá-lo no MDM somente, ou por colocá-lo no MDM, que é o gerenciador remoto, e também no Apple School Manager. Para colocá-lo no Apple School Manager, a gente usa um software bem legal chamado Apple Configurator. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um software que existe para Mac, e ele justamente ajuda a gente nessa questão de conexão dos dispositivos com os sistemas de gerenciamento da Apple. Então a gente coloca o Apple Configurator no nosso Mac, usa ele para cadastrar dispositivos comprados em locais que não são as revendas autorizadas no nosso Apple School Manager e então seguir o fluxo. E para que isso seja possível, a gente tem que fazer uma coisa muito importante, que é saber qual sistema operacional tem no dispositivo. Porque esse processo de inscrição manual de dispositivos só é possível de ser realizada caso o dispositivo suporte pelo menos o iOS 11. Ou seja, se seu dispositivo estiver conectado com o iOS 11, der suporte ao iOS 11 ou superior, ou seja, iPadOS agora, você pode fazer esse fluxo tranquilamente, mesmo que o dispositivo tenha vindo de fontes que não são ao projeto de Bring Your Own Device, se é possível utilizar um Apple ID gerenciado. É possível, sim, utilizar um Apple ID gerenciado em dispositivos na condição de Bring Your Own Device, sem problemas nenhum. No entanto, utilizar o gerenciamento remoto em conjunto com o Apple ID gerenciado torna a experiência muito mais personalizada e muito mais especial quando a gente leva para a sala de aula, tá? Essa é uma informação importante de trazer. Uma outra questão do Bring Your Own Device, que a mesma pergunta trouxe, é que o dispositivo ele é da família e não da instituição. Então a gente precisa desenhar um fluxo interno na nossa escola para comunicar à família que esse dispositivo será gerenciado pela escola e logo determinar os termos, enfim, para que eles estejam cientes de todas as questões, principalmente as questões de segurança. Não só aquelas que eu trouxe de privacidade, um pouco mais cedo na conversa, mas também as questões de segurança da informação em nuvem, visto que, novamente, a Apple não tem interesse em ganhar dinheiro com os dados do usuário, a Apple não vende os dados para ninguém, pelo contrário, ela criptografa tudo de ponta a ponta e deixa tudo para o próprio usuário gerenciar. Então, toda essa segurança faz parte desse projeto
e no mundo cada vez mais assediado por ataques cibernéticos, digamos assim, essa questão de segurança ela é fundamental, especialmente para o Bring Your Own Device. Uma outra pergunta é com relação à parceria para efetuar a compra de iPad para os professores. Neste caso aqui, a pergunta ela deixa um adendo que é para a pessoa física. Os professores que quiserem adquirir dispositivos enquanto pessoas físicas, eles podem utilizar dois caminhos. O primeiro deles é ir nas lojas das revendas autorizadas da Apple, tem várias disponíveis pelo país. Esse é o primeiro caminho, vá até a loja, mas no caso de pandemia, a gente recomenda que fique em casa. E no caso de ficar em casa e adquirir o dispositivo, no próprio site da Apple há descontos para pessoas que trabalham em instituições de ensino ou que fazem parte da comunidade educacional, sejam elas professores ou sejam elas alunos. E para acessar essa área é muito fácil. Acesse o site da Apple, apple.com/br. Lá no rodapé, lá embaixo, tem uma parte de comprar para educação. Se você for uma pessoa física, você já vai entrar em uma loja específica para descontos educacionais. Caso você seja uma pessoa jurídica, você pode optar por entrar em contato por outros meios, como por exemplo, com o e-mail que tem no final desse feedback. Uma outra pergunta ainda, e essa vai ter que ser a última até para a gente não passar muito do tempo. No caso de configuração via Apple Configurator 2, o iPad fica vulnerável no sentido que o aluno consegue tirar do MDM, apesar de todos os filtros? Tem alguma solução para isso? Essa é uma pergunta mais avançada já para quem já usa a Apple na escola, para quem já está familiarizado com o Apple Configurator. Então, neste caso, existe sim as oportunidades de a gente conseguir impedir que o aluno tire todo tipo de regra que a gente coloque. Isso é bem tranquilo de fazer. A única coisa que a gente precisa garantir é que o dispositivo esteja vinculado ao nosso Apple School Manager. Justamente porque para a gente manter essa segurança do projeto, manter essa escalabilidade do projeto, manter todo o projeto funcional, a gente precisa seguir o fluxo perfeito ali de Apple School Manager, seguido de integração do sistema, seguido da compra dos recursos, do quarto passo, que é a escolha de um gerenciador remoto, e por fim, quando a gente segue todos esses fluxos, a gente consegue seguir. No caso de dispositivos que não foram adquiridos com os canais oficiais da Apple, ou seja, foram adquiridos no varejo ou fazem parte do Bring Your Own Device, nestes casos, quando a gente usa o Apple Configurator, a Apple ela dá a oportunidade das pessoas, dos gestores de TI se arrependerem com relação a isso. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando eu tenho um conjunto de dispositivos móveis na minha sala e eu vou inserir todos eles no programa de gerenciamento, eu pego eles, coloco no cabo e vou fazendo sem saber exatamente de quem que é o dispositivo. Caso algum dispositivo esteja aqui por engano, por exemplo, alguém trouxe um dispositivo familiar no lugar do dispositivo da instituição e confundiu sem querer, mesmo que a gente coloque ele associado à instituição, ou seja, mesmo que a gente institucionalize esse dispositivo colocando ele nos programas da Apple, a gente tem 30 dias para remoção manual, como uma espécie de carência, digamos assim. Então, cometi um erro, manualmente eu consigo corrigi-lo. Depois de 30 dias, está pertencente à escola e aí não tem segredo, a gente pode seguir garantindo que nada dali vai fugir do que a gente desenhou. Gente, a conversa passou muito rápido, fiquei muito feliz com a presença de todos vocês, a casa super cheia aqui. Caso vocês tenham mais perguntas, mais dúvidas, fiquem super à vontade para alcançar a gente nos canais. Inclusive, no final desse feedback que eu trouxe para vocês, tem o e-mail de contato. Fiquem bem, em casa na medida do possível, e se vocês precisarem de ajuda, estamos por aqui. Boa noite para vocês e uma boa semana. Até semana que vem no webinar de projeto escolar e aplicativo sala de aula. Até mais!